Bom dia, mulheres! Estamos aqui mais uma terça-feira abençoada na presença do nosso Deus. E hoje eu quero ministrar com vocês uma palavra que Deus tem mexido no meu coração, na minha estrutura através dela, sobre os ensinamentos que nós recebemos através da vida de Neemias. E hoje quero trazer 2 ensinamentos. São muitos, não teria como enumerar, porque a vida de Neemias é um livro que vem nos trazer revelações sobre como nós devemos nos posicionar como mulheres de Deus. Mas hoje quero trazer 2 ensinamentos. O primeiro deles está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5 a 11, que diz assim, ó: Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ó Senhor, esteja, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. E então era eu o copeiro do rei. Amados, aqui nós vemos a oração de intercessão de Neemias por um povo que estava sofrendo. Esse povo havia perdido tudo que tinha. A esperança de adorar o Senhor e ter um lugar onde o Espírito Santo pudesse habitar e derramar sua glória. Eles estavam passando fome, as suas famílias haviam sido destruídas, parte da família tinha sido levada como escravo para a Babilônia, e esse povo estava desesperado, sem norte, e com os muros de Jerusalém derrubados, sem portas e com fendas, o que deixava o inimigo entrar e sair o momento que desejasse. E Neemias, ele se coloca na brecha como um intercessor. A palavra Neemias, ela deriva do hebraico, que significa consolador. Ele se botou na brecha como um instrumento para consolar esse povo que estava sofrendo. O primeiro ensinamento que eu tiro dessa palavra é que nós devemos nos compadecer com a dor do outro. Nós não podemos ficar inertes e não nos afetar quando existe um irmão, uma irmã sofrendo, porque a dor do irmão é a nossa dor. Neemias se coloca diante de Deus e começa a orar. E nessa oração eu entendo algumas chaves para ser abençoado. A primeira, Neemias, ele confessa os pecados diante de Deus. Segundo, ele abre seu coração e é sincero diante do Senhor. Ele chora, ele se quebranta diante do Senhor. Ele intercede, ele lembra das promessas que o Senhor fez para esse povo, relembra o Senhor, não que o Senhor tenha esquecido, mas ele ora em cima de uma promessa. E segundo, ele declara quem ele é. O que eu aprendo aqui é que através da oração de Neemias foram acionadas muitas chaves que geraram bênção sobre esse povo. Mas a principal delas que me chama a atenção é que Neemias, ele reconhece e declara quando ele termina a oração quem ele é. E eu era copeiro do rei. O que era copeiro? Era alguém que se posicionava diante do rei e provava tudo que o rei haveria de comer para que ele não fosse envenenado. Tarefa fácil? Não. Uma tarefa que, quem sabe, aos olhos de muito, embora ele morasse no palácio, era uma tarefa humilhante. Ele poderia morrer a qualquer momento, muitos queriam matar o rei. Até na própria descendência para tomar o seu lugar. Ele estava ali expondo a sua vida e correndo risco para defender o rei. E agora Neemias, ele faz essa confissão, e era eu o copeiro do rei. Quem sou eu para vir diante do Senhor, interceder por esse povo e quanto mais tomar posição para reerguer uma nação que estava debaixo de uma vergonha. Neemias, ele abre o coração e ele coloca para o Senhor quem ele era. E amada, se nós queremos reconstruir alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, ministério, a primeira coisa que nós temos que ser é sinceras com Deus. Reconhecer quem nós somos. Talvez nós não somos nada diante dos olhos humanos, nós não enxergamos potencial nenhum na nossa vida. Neemias não era um pedreiro, não era engenheiro, ele era copeiro. Mas pela força de vontade e posição que ele teve através da vida dele, uma nação foi reconstruída. E por causa da posição dele de sentir a dor do outro, interceder e se posicionar,
ele passou de copeiro a governador de Judá. Muitas vezes Deus nos posiciona em lugares que nós não gostaríamos de estar, fazendo coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas é apenas um degrau para o Senhor provar nosso coração e nossa posição, para o Senhor nos reposicionar aonde Deus quer. Esse lugar que você está, existe um propósito de Deus ali. E se você for submissa, obediente, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, o Senhor vai te exaltar, vai te reposicionar na próxima estação da sua vida. Sejamos sinceras, como é que nós vamos edificar alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, se nós não formos transparentes? Ser transparente não significa eu orar com palavras bonitas ou com a minha aparência, mas são as minhas atitudes que vão demonstrar quem eu realmente sou diante de Deus. Nós precisamos ser transparentes com o Senhor e confessar as nossas atitudes que têm desagradado o Senhor. E ali a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcança e nós chegamos aonde o Senhor quer que a gente chegue. E o segundo ensinamento que eu quero ministrar com vocês nessa manhã está em Neemias capítulo 2, versículo 12, que diz assim: E de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não trazia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Sabe o que eu aprendo aqui? Neemias, ele saiu à noite, aonde ninguém iria vê-lo. Não levou animais para não fazer barulho. E ele foi ver a obra que Deus estava colocando nas mãos dele. Quando Neemias chega nessa obra, ele levou poucos homens com ele. Homens certos, posicionados no lugar certo, para fazer uma obra certa que o Senhor enviou para ele. Sabe que muitas vezes as desordens da nossa vida, as confusões da nossa vida são por pessoas mal posicionadas na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa chamada, onde quer que você esteja. Eu quero dizer para você que para você edificar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você não precisa de multidão, você não precisa de muitos, precisa de poucos posicionados, pessoas certas, pontuais, direcionadas por Deus. E outra coisa que eu quero dizer para você nessa manhã, mulher, nós somos muito faladeiras, mas o Espírito Santo nessa manhã fala conosco. Os projetos que eu colocar no teu coração, não compartilha, não divide com a pessoa errada, porque muitos podem até estar contigo no momento da dor, mas quando chegar o momento de cantar o hino da vitória, de festejar, de edificar os muros e ver uma nação reconstruída, uma casa reconstruída, um ministério reconstruído, eles não vão conseguir comemorar contigo. Porque, na verdade, muitas vezes o pedir como estamos, as palavras, as conversas que vêm, é para saber se nós estamos bem, mas não é para se alegrar com a nossa alegria e chorar com a nossa dor. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, mulher, tenha um coração sincero diante de Deus, reconheça quem você é, as tuas fraquezas. Tenha poucas pessoas certas direcionadas por Deus ao teu redor. Não conte os teus projetos a ninguém, somente para as pessoas que Deus colocar na tua vida como chave, que vão acionar, sabe, virar aquela chave na tua vida e te reposicionar rumo àquilo que Deus tem para você. E fique firme no que o Senhor tem para a sua vida, porque é grande, porque é lindo, porque é perfeito, porque o nosso Deus, ele não faz nada com falha ou imperfeição. Nós até não podemos entender em determinado momento, mas depois que passar o vento, a tempestade, que brilhar o sol, tudo vai ficar claro aos nossos olhos e nós vamos entender o propósito de Deus sobre cada situação que nós vivemos. Eu quero desejar para você uma semana abençoada. Guarde essas chaves que o Senhor nos entregou nessa manhã no seu coração. Seja uma mulher sábia, edificadora, e que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Um forte abraço, que você se sinta abraçada, amada nessa manhã e abençoada pela parte do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.